dia. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início. Bom dia a todos. Vou fazer uma live bacana hoje sobre dores no joelho e algumas queixas que as pessoas estão tendo dentro de casa, que já vinham tendo ou que eventualmente apareceram aí durante essa quarentena. A doutora Mariana entrou? Entrou? Podemos? Então, bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom dia, estão me ouvindo? Então, primeiramente, para dar início, eu gostaria de agradecer ao CREB pela iniciativa de juntar 3 especialistas para a gente, então, discutir sobre os principais problemas de joelho nesse período de Covid, né? Tem muita gente em isolamento social. E eu vou me apresentar. Meu nome é Raim Maré, sou reumatologista e fisiatra e também reumatologista. Aqui do meu lado, o Rodrigo Kais. Tudo bem, pessoal? Eu sou Rodrigo Kais, sou ortopedista, sou especialista em doenças do joelho, cirurgia de joelho e também medicina do esporte. A gente vai estar falando sobre essa articulação tão importante. E aí, nos acompanhando de São Paulo, né, a doutora Mariana Carvalho. Né, Mariana? Bom Tudo dia. bem, gente? Bom dia. Eu sou Mariana Carvalho, sou médica fisiatra, sou diretora médica do Instituto Ativitac em São Paulo. Também sou médica assistente do Hospital das Clínicas, do Instituto de Medicina Física e Reabilitação. Lá eu sou responsável pela reabilitação infantil. Também sou professora colaboradora da Faculdade de Medicina da USP e sou pesquisadora clínica nessa mesma universidade. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para essa live de hoje. Ótimo, perfeito. Então, como a gente vai falar de joelho, eu vou começar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, assim, para o pessoal que está escutando a gente, quais são, então, os principais problemas de joelho que a gente observa? A gente sabe, né, que a dor no joelho é a segunda principal queixa, né, dos pacientes que vêm procurar o médico ortopedista, o reumato ou o fisiatra, né, só para dor na coluna lombar. E a gente sabe também, se a gente for observar a população, acima de 18 anos, praticamente 70% das pessoas vão ter algum tipo de dor no joelho. Então, como é que a gente pode classificar ou então dizer para o pessoal quais são as principais causas de dor no joelho? É importante a gente dividir e entender, na verdade, se essa dor ela vem do joelho ou se ela vem de alguma outra articulação, tá? De uma forma geral, a dor no joelho ela é dividida nas doenças degenerativas, quer dizer, o paciente vai envelhecendo e as estruturas articulares elas vão sendo mais gastas e vão sofrendo lesões com o passar do tempo, as lesões traumáticas e as lesões por sobrecarga, principalmente as tendinites, paciente que levanta muito peso, paciente que faz muitos saltos, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa divisão das dores no joelho nos pacientes mais velhos e nos pacientes mais jovens. Mariana, você que é fisiatra, explica para o pessoal o que é fisiatra. Muita gente assim, vem me perguntar o que o fisiatra faz. O fisiatra também vê dor no joelho, também vê paciente com dor no joelho? Sem dúvida, né? A fisiatria é uma especialidade médica que ela visa a qualidade de vida por excelência. Então, ela trata todas as dores em geral, incluindo as dores do joelho, né? Essa especialidade, ela veio para restaurar a funcionalidade daquelas pessoas que perderam a sua autonomia, a sua independência e até mesmo a redução da sua qualidade de vida por qualquer doença. Seja essa doença uma doença de origem motora, seja essa doença progressiva ou não, congênita ou adquirida, e entre elas entram aí, por exemplo, as doenças do joelho, a osteoartrite, as lesões meniscais, a síndrome femoropatelar, e entre outras também que levam a dor articular, né, referida no joelho, mas que talvez a origem dela não seja exatamente nessa estrutura própria da articulação do joelho, como, por exemplo, as síndromes dolorosas miofaciais, né, que impactam bastante a qualidade de vida e geram muita dor no joelho. Perfeito. Então, Rodrigo, assim, no paciente mais jovem, vamos dizer assim, no jovem, de meia idade e no idoso, quais são, então, as principais doenças do joelho que a gente pode, que a gente conhece? Eu vou falar um pouquinho para ficar um pouquinho mais claro, vou apresentar o joelho para quem não conhece. Então, isso aqui é a articulação do joelho, tá? Então, ela é composta pelo fêmur, pela tíbia. Essa estrutura que está aqui, que eu soltei, que eu vou chegar até um pouquinho mais perto, tá?
ela é a antiga rótula ou patela. E ela tem uma função de frenagem. Então, o que a Mariana falou das dores das síndromes femoropatelares são as sobrecargas ou nos tendões, tá? Aqui é o tendão patelar, ou eventualmente na cartilagem da patela. E a gente vai falar muito sobre a cartilagem. O que é a cartilagem? A cartilagem é o tecido que reveste tanto a estrutura do osso do fêmur, da tíbia e da patela. E até onde a gente sabe, a cartilagem ela é uma superfície lisa, ela é branquinha e ela é responsável pelo deslizamento perfeito da articulação. Tá? Até onde a gente sabe, a cartilagem ela é aneural, ela não tem terminação nervosa. Então, por isso que a gente tem articulação nas mãos, a gente tem a cartilagem nas mãos, nos punhos, nos quadris, na coluna. Por isso que a gente faz os movimentos articulares sem dor. Por essa característica da cartilagem de não ter a terminação nervosa. Então, com o passar do tempo, essa cartilagem ela vai gastando e o osso que está por baixo, ele que é bastante nervado, ele começa a sofrer. Tá? Então, a cartilagem é uma das principais estruturas relacionadas às lesões. A gente tem os meniscos também, que são duas estruturas com formato de orelha, tá? Semicirculares, que eles evitam o contato entre a cartilagem do fêmur e da tíbia. Antigamente achava-se que o menisco não tinha função nenhuma, então quando a gente escuta dos jogadores antigamente, não, o jogador na década de 80 operou o joelho, então achava-se que o menisco ele não tinha função nenhuma. Então abria-se o joelho e tirava-se o menisco inteiro. Hoje a gente sabe que o menisco ele é fundamental para a manutenção da vitalidade da estrutura do joelho. E quando a gente tira o menisco inteiro, o paciente ele desenvolve uma artrose precoce. Isso quer dizer, ele vai gastar o joelho dele em 3, 4, 5 anos, talvez num tempo que ele precisasse 40, 50 anos para ter aquele joelho gasto. Então, eu acho que nós reumatologistas, então a gente lida muito com o público idoso. E, então, resumindo o que o Rodrigo falou, então a artrose, na verdade, nada mais é do que o desgaste da cartilagem do joelho. Então, muitos pacientes chegam para mim e perguntam o que é artrite, o que é artrose. Então, a artrose é uma doença que a gente fala, a gente sabe que é uma doença inflamatória, né, mas uma doença inflamatória local da cartilagem, que leva ao desgaste dessa cartilagem, né, e muito comum em pessoas acima de 60 anos de idade, né, uma prevalência em torno de 70% a 80%, né, e diferente da artrite, né, a artrite é uma doença inflamatória, né, então a artrite é uma doença que você tem uma inflamação da membrana sinovial, pode ser por causas autoimunes, como a artrite reumatoide, pode ser por causas infecciosas, como, por exemplo, chikungunya, que a gente, no verão, tem uma grande prevalência e uma grande incidência da chikungunya. E pode ser até doenças metabólicas, como a gota pode dar uma artrite, né? Então, essa é a grande diferença de artrite e de artrose. E aí, Mariana, os seus pacientes de artrose, o que eles se queixam, geralmente, assim, quando chegam para te procurar aí no seu consultório? A principal queixa que os pacientes acabam referindo é a dor articular associada a uma limitação para fazer alguns movimentos, né? E os descritos pelos pacientes são dificuldade de subir e descer escada, de agachar para pegar um objeto no chão, de ficar sentado por um período, por exemplo, para dirigir uma longa distância, ou ficar sentado na cadeira de um teatro, de um cinema, e a dor articular aparece e limita. Alguns têm limitação, inclusive, por exemplo, para se levantar do vaso sanitário, né? A crepita a articulação leva a uma restrição do movimento. Essa rigidez, né, ou restrição, geralmente ela é pior no período da manhã, quando inicia o movimento, ou depois de um longo período que está parado numa mesma posição. Na hora de iniciar o movimento, essa rigidez costuma vir com uma maior frequência. Alguns ainda notam um aumento do tamanho do joelho, né? Às vezes associado com calor, percebe que o joelho fica um pouco mais avermelhado, mais inchado, e isso leva a uma diminuição para a realização das atividades do dia a dia, que é geralmente nessa fase que as pessoas nos buscam para tomar alguma conduta para não ficar tão restrito e voltar a ter um pouco mais de liberdade de movimentação como tinha previamente. Exatamente, é o que a gente chama então de dor mecânica, né? Aquela dor para iniciar o movimento, com aquela sensação de rigidez e a sensação de crepitação, né? Que o paciente fala que é o estalo articular. E o problema de menisco, Rodrigo, assim, tem grande diferença para a clínica, para
para esse quadro clínico da artrose do joelho? O que você acha? Tem sim. E essa questão do menisco, ela vem mudando muito com o passar dos anos, tá? A gente tem que dividir, nem toda lesão meniscal ela é igual. A gente parte da premissa o seguinte: todos os pacientes acima de 50 anos, eles têm algum tipo de desgaste articular. 35% dos pacientes acima de 50 anos, se você fizer uma avaliação desse joelho com exame complementar, você vai ver que ele tem algum tipo de lesão. Tá? Isso, na maioria das vezes, é uma lesão degenerativa. Então, a gente tem que separar as lesões do menisco, uma lesão traumática e uma lesão degenerativa. A lesão meniscal no paciente com 20 anos de idade, que está jogando futebol, torce o joelho e aquele joelho trava, ela é muito diferente de um paciente acima de 50 anos que já tem um desgaste articular e tem uma lesãozinha do menisco. Tá? Por que a gente diz isso? Se a gente brinca com o nosso paciente, seu cabelo não é o mesmo depois de 50, a pele não é mais o mesmo e o joelho e o menisco também não é. Não quer dizer que funcionalmente, foi o que a Mariana falou e o Raim falou, a gente quer dar funcionalidade. Não quer dizer que aquele menisco não possa funcionar. Então vamos pensar no menisco quando ele rasga, como se fosse uma pedrinha dentro do sapato. Tá? Incomoda. Mas dependendo da posição dessa lesão, dessa pedrinha, se ela ficar entre seus dedos, se ela ficar lateralmente no tênis, eventualmente ela pode adquirir uma posição bem razoável que pare de te incomodar ou pelo menos te permita fazer qualquer coisa que você queira, inclusive subir o Everest. Agora, se essa lesão estiver embaixo do calcanhar, você mexeu de um lado, mexeu do outro, fortaleceu, botou uma meia de proteção e nada funcionou, eventualmente sim, você tem que tirar esse sapato e tratar essa pedrinha. Então vamos pensar um pouquinho dessa forma. O que é importante a gente lembrar também é que, diferentemente das lesões meniscais nos jovens, que às vezes costumam ser por causas mais traumáticas, as lesões nas articulações que já têm algum processo degenerativo ocorrendo, ela pode ser simples e ocorrer no dia a dia dentro de casa, né? Basta estar com o pé um pouco fixo, faz um giro para pegar um objeto de um lado, para se agachar para pegar alguma coisa, e isso já pode ser suficiente numa cartilagem já com início de processo degenerativo para fazer uma lesão meniscal. Então, não precisa de um grande trauma ou de um grande impacto no joelho de uma pessoa mais velha para ocorrer uma lesão meniscal. Então, essa pode ocorrer no nosso dia a dia mesmo. Certo. E muita gente também pergunta, na verdade, sobre tendinite. A gente pode ter tendinite no joelho? O que é tendinite? Assim, existe muita dúvida de pacientes sobre o que é a tendinite. Então, a gente pode ter tendinite também no joelho, Rodrigo? Pode. Essa ite que a gente fala, da tendinite, da sinusite, da artrite, isso quer dizer que a gente tem uma inflamação. A inflamação normalmente é dor, é vermelhidão, é o inchaço, é a limitação do movimento. A gente pode ter tendinite, tá, no joelho. Quais são os principais tendões acometidos? A gente tem tendões laterais, a gente tem tendão por cima da patela, que é o quadríceps, que é a junção de 4 músculos que elas juntam na patela, e você tem o tendão patelar. Quando a gente salta e aterriza, a gente bota praticamente quase 4, 5 vezes o peso do nosso corpo sobre o joelho. Então, vou pegar o joelhinho aqui. Então, quando a gente aterrizou, a gente está puxando e está tracionando esse tendão de uma forma que a patela desacelera. Então, a gente coloca uma tensão muito grande nesse tendão e se a gente não tiver um preparo muscular para poder segurar essa força, a gente vai desgastando. E essa tendinite ela pode ser silenciosa, na verdade, ela pode ter uma tendinose, um desgaste do tendão ou um processo mais agudo, que é exatamente a tendinite, ela causa muita dor e muita impotência funcional. Então, resumindo, a gente pode ter as lesões degenerativas da cartilagem do menisco, as lesões inflamatórias e as lesões extra-articulares que são do tendão, né? Lembrando que o tendão é a porção final do músculo que se fixa no osso. E aí, Mariana, como que a gente pode fazer assim, para diagnosticar os nossos pacientes com problema de joelho? O que é importante assim, no nosso dia a dia do consultório para a gente poder chegar a um diagnóstico correto? Como é que é a tua conduta?
Primeiro é a gente ter uma escuta muito aberta, né? Ouvir aquilo que o paciente diz, quais são as queixas e principalmente aquilo que está incapacitando ele no dia a dia. Porque afinal a gente não está tratando o joelho, a gente está tratando a pessoa, né? Então a gente precisa ver qual é a queixa fundamental para isso. E fazer um bom exame físico. O que é o bom exame físico? É olhar o alinhamento corporal da pessoa como um todo. Então, ver se tem sobrepeso, que é uma das principais causas que levam às lesões articulares, avaliar qual é o nível de alongamento dessas musculaturas, avaliar o nível de fortalecimento, se tem desproporção de forças musculares, principalmente da cadeia extensora e flexora do joelho, avaliar como que é a força da musculatura central do corpo, porque a gente sabe que quem tem essa musculatura mais profunda do tronco, do assoalho pélvico, do quadril, mais fortalecido, tem uma menor incidência de desvios e de doenças articulares periféricas nos membros, como o joelho, tornozelo, nos ombros, cotovelo, punho também. Então é importante a gente fazer essa avaliação. Ver se tem desvios angulares. Então, se o joelho tem aquele joelhinho que vira para dentro, ou aquele joelho muito arqueado, também é importante ter essa avaliação, porque isso leva a um impacto maior na articulação do joelho. E não por menos importante, também avaliar a pisada do pé. A gente sabe que quem tem o pé plano, ou o pé conhecido como pé chato, também tem uma sobrecarga articular maior. E muitas vezes, nessa avaliação, a gente precisa, além de diagnosticar e tratar, também colocar um outro acessório para diminuir o impacto no joelho, como, por exemplo, o uso de palmilhas, o uso correto de um sapato, fazer a medida dos membros. Às vezes tem pessoas que têm discrepância, né? Tamanho de uma perna diferente da outra. A gente sabe que acima de 1,5 cm, 2 centímetros, isso pode ser significativo para uma degeneração do joelho mais avançada, e a gente precisa também compensar isso. Então, compensar os alinhamentos, compensar a força. A gente pode usar a mão da terapêutica armada, né? Além do nosso anamnese, do exame físico bem feito, dessa articulação, com os testes específicos, a gente pode usar o auxílio de uma radiografia simples, né? Em algumas posições determinadas, para a gente ver qual é o nível de desgaste que tem entre essas articulações, se tem uma rotação, essa patela, né? Se ela está mais acima, mais abaixo, quanto que está degenerada essa articulação para tomar uma conduta. Um ultrassom simples, muitas vezes, também ajuda nos processos inflamatórios, para avaliar a sinóvia, se tem um líquido aumentado bastante dentro do joelho. E também, se isso não for suficiente, ou se a gente pensa em investigar um pouco mais as partes moles do joelho, meniscos, os ligamentos, a gente pode deixar como um recurso mais para frente o uso de uma ressonância magnética para avaliar e complementar aí o nosso diagnóstico, vamos dizer assim. Eu queria aproveitar esse gancho que você colocou, Mariana, em relação ao exame do paciente. A gente brinca que o primeiro diagnóstico que a gente faz do nosso paciente é quando a gente vai buscá-lo na porta ou quando ele entra no consultório, que é a forma que ele se apresenta e a forma que ele anda. Essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. Tá? Então, o exame físico ele é fundamental. A gente fala com os residentes, a gente fala com os nossos colaboradores fisioterapeutas que escutar o paciente, a queixa e examinar continua sendo fundamental. E nessa época que a gente está repensando todos os nossos processos, nessa época toda de pandemia que a gente tem ficado mais em casa, a gente tem que pensar também que os nossos pacientes têm que cada vez mais nos ajudar no momento que a gente está um pouco longe deles. Então, da mesma forma que tem o autoexame de mama, os pacientes hoje, reumatológicos, fisiátricos, ortopédicos, é legal a gente estimulá-los a olhar e ver se tem alguma coisa diferente, se o joelho está um pouco mais dobrado do que era, se ele arqueou um pouco para fora, que a gente chama de genovaro, ou se ele está arqueando para dentro, que é o joelho de tesoura, ou genovalgo, se a pisada está de alguma forma diferente, se ele está perdendo flexibilidade. Então, a gente consegue colocá-lo numa curva, eventualmente, em pontos, se ele está melhorando, se ele está decrescendo a atividade dele ou se ele está se mantendo com o passar do tempo de uma forma razoavelmente saudável. Eu acho que realmente a anamnese e exame físico é fundamental. Não esqueça, como você falou no início, que a dor no joelho pode ser uma dor referida. Então, a gente sempre tem que examinar a articulação proximal, né? Então, no caso do joelho, examinar quadril, coluna lombar. A dor pode ser oriunda realmente da coluna lombar. E outra coisa que também a gente
está muito alinhado, então até é bom saber isso, que a gente tem pessoas de outros estados falando, né? A gente está muito alinhado na questão dos exames básicos. Ressonância nunca é um exame inicial. Muito paciente chega para a gente para solicitar uma ressonância e a gente sabe que anamnese, exame físico, né, e os exames básicos são os exames, então, que muitas vezes já trazem para a gente todas as informações para o diagnóstico correto. E aí, nesse gancho também, que eu acho muito interessante, eu queria saber do Rodrigo a opinião dele em relação da gente fazer baropodometria, avaliação da pisada do paciente. Como é que você faz? Você geralmente indica? Como é que é isso? Eu só vou voltar um pouquinho no teu comentário. A primeira coisa, eu acho importantíssima essa questão do exame. Não é que a gente não utilize o exame, muito pelo contrário. A gente tem uma forma racional sempre do simples para o complexo, da mesma forma que a gente trata os nossos pacientes. O paciente que vai entrar no consultório não vai ser operado. A gente parte do simples para o complexo e tentar resolver da forma mais simples e eficiente, obviamente. Então, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado anterior, o exame clínico ele dá uma sensibilidade acima de 90%, acima de 80% para a gente. Uma especificidade, quer dizer, a gente tem certeza que quando a gente está mexendo o joelho dele, ele sai do lugar, que ele vai ter uma lesão do cruzado. Tá? Então, o exame ele é complementar. Tá? A radiografia, eu acho que é o primeiro exame para a gente começar a fazer o nosso diagnóstico de qualquer forma. E aí, voltando para a pergunta do Raim, em relação à pisada. A gente trabalha com avaliação de pisada, a gente começou a olhar diferente disso, já tem pelo menos, com certeza, mais de 10 anos. Né? Isso, a baropodometria, né? Então, a baropodometria, o que é a baropodometria? É um exame, tá? É uma avaliação da sua pisada, e ele utiliza componentes embaixo do pé, como sensores de pressão, para ver de que forma é distribuída a pressão no seu pé e para que lado essa força está pendendo. Tá? Se a gente pensar de uma forma simplista, a gente vai achar que simplesmente é para usar a palmilha e identificar qual o melhor tênis para ele usar. Mas, na verdade, aquela relação do pé com o solo, ela pode estar ilustrando como está o seu joelho, como está a sua coluna e como está a sua relação de equilíbrio e biomecânica. Então, eu acho que essa é uma avaliação funcional. Então, a gente tem a avaliação anatômica, a gente tem a avaliação de imagem e a gente tem uma avaliação funcional, e a baropodometria pode ajudar nisso. E você acha que o teste isocinético que a gente faz para avaliar a musculatura também funciona como uma avaliação funcional ou anatômica? Eu acho que sim. Eu acho que é uma avaliação funcional muito importante. Porque a avaliação isocinética que o Raim colocou é uma avaliação de força. Então, e aí eu acho que a gente vai falar muito, a Mariana tem muito para acrescentar para a gente, com a importância da força no equilíbrio do joelho. Tá? E normalmente ela não vem sozinha. A gente sabe que parte das dores, por exemplo, da condropatia patelar, tem alguns estudos mostrando que você controla a condropatia patelar não só com os exercícios de joelho, e principalmente com os exercícios de quadril. Então, você tem protocolos estabelecidos por 4 a 6 semanas que você resolve a condropatia patelar resolvendo a força do quadril. Então, se você tiver uma mensuração objetiva, isso quer dizer, tem um exame que te dá o quanto de força você tem no seu joelho direito e esquerdo, no seu quadril direito e esquerdo, e a proporcionalidade disso comparando com a maioria da população, você consegue saber em que nível você está, o quanto você tem que melhorar e qual vai ser a intervenção tanto do fisioterapeuta quanto do educador físico. E qual é a sua experiência, Mariana? Você usa muito a avaliação isocinética? No centro de reabilitação, sim. A gente usa o isocinético, tanto para fazer uma avaliação mesmo, para você ver a potência da musculatura, né? O torque, que ele avalia, né? A potência da força muscular e a velocidade que leva para fazer aquele ângulo completo entre a flexão e a extensão. Então, a gente tem aquilo que é o paciente no momento inicial e a gente pode intervir com um processo de reabilitação como todo e depois reavaliar para ver quanto esse paciente evoluiu de novo no exame isocinético. E a gente também usa aqui alguns protocolos específicos, mas do isocinético como a própria terapêutica, né? Um meio de reabilitar o paciente com esse tipo de exercício.
porque ele controla a velocidade do ângulo do movimento e ele impede que ocorram alguns tipos de lesão. Então, ele é seguro para um determinado público de paciente com algumas patologias específicas do joelho, que é muito utilizado o isocinético, por exemplo, para a reabilitação de jogadores de futebol, no pós-operatório. A gente usa muito isso em atleta, mas também é compatível com outro público de paciente. Então, a gente costuma usar com essas duas vertentes, tanto para avaliar quanto para reabilitar. Legal, interessante, que a gente está bem alinhado nessa questão também. Aqui no CREB é uma das poucas clínicas aqui no Rio que a gente tem esse aparelho de reabilitação isocinética, a gente usa muito nesse público de paciente com lesão aguda ou lesão crônica, que tem algum desequilíbrio muscular, né? E tendo essa opção, como você falou mesmo, de usar na reabilitação. E aí, pegando o gancho da reabilitação, a gente sabe que o paciente tem dor, né? E, na verdade, a dor, ela não só vai limitar o movimento, mas também pode mudar o humor da pessoa. Então, em termos de reabilitação, o que você indica para o paciente que tem uma dor, que está com uma dor de forte intensidade? Quais são os métodos de fisioterapia que você indica para esse paciente? Isso. Quando a gente fala de dor, né? Vamos falar da dor do joelho, que é o que nós estamos discutindo hoje. Existem algumas coisas importantes em termos de reabilitação. Então, a reabilitação ela vem não só para reduzir a dor ou diminuir a dor, mas também para devolver aquela qualidade de vida que a dor tirou do paciente. Então, a gente precisa, junto com o tratamento da dor, também adequar o sono desse paciente, o humor desse paciente, o apetite, o controle do peso e, principalmente, o controle e o equilíbrio, de novo, das forças musculares, para que essa pessoa consiga voltar a fazer aquilo que ela ficou restrita por conta dessa dor. Então, a reabilitação, ela olha o indivíduo como um todo, né? Qual foi o impacto que teve nele. Dentro das dores, né, das algias do joelho, além de tudo aquilo que a gente já falou, a gente sempre vai focar e observar e procurar também gatilhos musculares, né? O que pode levar a uma dor muscular? Que às vezes é a síndrome dolorosa miofascial, mas às vezes é um encurtamento muscular que tem uma desproporção entre uma força extensora e flexora, que eu preciso alongar mais um músculo do que o outro, ou eu preciso equilibrar as forças e fortalecer de uma maneira adequada. Existem meios de se fazer fortalecimento. Nem todo exercício é bom para toda a osteoartrite de joelho. Tem pessoas que vão funcionar bem com uma modalidade de exercício e outras que vão precisar de outro tipo de exercício. Um exemplo muito simples que eu vou dizer, que é o apoio ou não do pé no chão na hora de fazer um exercício, por exemplo, para fortalecer o quadríceps. Quando a gente tem uma lesão de menisco, eu tenho que diminuir o impacto em cima desse menisco. Então, numa reabilitação inicial, a gente recomenda utilizar um método que é o exercício de cadeia cinética aberta, onde o pé ele não fica fixo num aparelho ou no solo. E quando a gente tem, por exemplo, uma osteoartrite de joelho, onde a gente pode diminuir o impacto, né, como um todo, a carga como um todo na articulação do joelho, eu já posso recomendar um exercício de cadeia cinética fechada, com o apoio do pé num aparelho ou no solo, por exemplo, para fazer um exercício simples como é o agachamento, né, que fortalece a musculatura do quadríceps. Então, a gente precisa avaliar individualmente a prescrição da atividade física, ela tem que ser personalizada. Nem todo exercício de alongamento e fortalecimento serve para um, serve para outro. Dentro da reabilitação, então, além de alongar, além de fortalecer, de equilibrar essas forças musculares, a gente também pode abrir mão, por exemplo, tem pessoas que não vão conseguir fazer a atividade física em pé, no solo ou no ginásio da fisioterapia, vão precisar de um outro meio para conseguir iniciar uma atividade física. A gente pode usar aí a hidroterapia, né? O exercício na água. Porque a água ela é quente, né? Para fazer esse exercício um pouco mais quente, ela ajuda a relaxar a musculatura, a pressão hidrostática ajuda na redução do edema, né? Faz como uma bomba redutora do edema, o empuxo da água faz o corpo ficar mais leve, faz com que as movimentações dos exercícios de alongamento e até de fortalecimento dentro da água sejam feitos com mais facilidade. A água também quente é analgésica, né? Traz um conforto, um alívio da dor. E conforme o paciente começa a movimentação, vai melhorando a autoestima, melhora o sono, melhora o humor. Depois a gente pode sair da água para partir para o solo, para fazer um exercício um pouco mais intenso.
O importante é a gente lembrar que dessas atividades físicas é sempre importante a gente iniciar e ir aos poucos progredindo a atividade física, até que a gente chegue num momento onde é fundamental fazer uma facilitação, treino de facilitação proprioceptiva. Então, o que é a propriocepção? Que é fundamental para o joelho. É quando eu trabalho níveis de instabilidade com forças direcionais diferentes. Muito simples, é caminhar na areia, caminhar na grama, é pôr o pé num apoio de um balanço, onde eu vou ativar todos aqueles receptores neuronais que existem dentro da articulação do joelho para se equilibrar de novo em situações instáveis, de risco, para evitar com que ocorra o quê? Por exemplo, um novo entorse do joelho, uma nova lesão meniscal, para que a pessoa, ao caminhar na rua, as nossas ruas têm vários buracos, né? Aqui em São Paulo é muito comum isso, queda em rua, a pessoa está mais apta e a musculatura mais fortalecida como um todo para prevenir uma nova lesão, no início, né, novamente de uma lesão aí nessa articulação, não deixar isso piorar. A gente também pode usar dentro, né, da reabilitação, a acupuntura também é um outro meio que a gente utiliza aí para ajudar os nossos pacientes. A acupuntura ela tem um efeito analgésico, é anti-inflamatório local, leva à liberação de endorfinas, relaxa a musculatura, ajuda a melhorar o sono, ajuda a melhorar a dor, ajuda a melhorar o humor e é uma terapêutica complementar que a gente deve utilizar em alguns casos para os nossos pacientes também. Então, a reabilitação ela envolve todo esse composto, né? E a gente também pode usar dentro desse processo da reabilitação algumas técnicas um pouco mais invasivas, como, por exemplo, para eu tratar uma síndrome dolorosa miofacial que está irradiando para o joelho, eu posso ter uma dor, por exemplo, em alguma musculatura de adutor, de isquiotibiais, que é na região posterior do joelho, do próprio quadríceps, e aí, ou também da musculatura, por exemplo, da panturrilha, né, uma contratura que leva a uma dor irradiada, eu posso usar o agulhamento a seco, que é feito com uma agulha, né, de acupuntura sem medicação, onde você vai lá e inativa um ponto gatilho da musculatura. A gente também vai falar um pouquinho da viscossuplementação, né, que é o uso do ácido hialurônico dentro da articulação para melhorar a cartilagem, nutrir essa cartilagem, diminuir, né, a pressão que vai em cima dessa articulação, e é um procedimento que a gente consegue fazer dentro de consultório, com toda a técnica, né, adequada de anestesia, e isso leva a um benefício do paciente para uma vida, uma longevidade melhor do torno da dor, né, ao redor de 6 meses. É um procedimento que a gente faz de 3 a 5 aplicações, né, intraarticular, um intervalo de 1 vez por semana. E isso gera um conforto na articulação desse paciente, faz com que a própria cartilagem seja estimulada a produzir o próprio ácido hialurônico dentro do organismo da pessoa. Ele também estimula essa produção, melhora o impacto, melhora a mobilidade, tem pouquíssimos efeitos colaterais. É uma técnica segura, apesar de ser invasiva, ela é muito benéfica. E é uma coisa que dentro da reabilitação, em alguns casos, né, de osteoartrite, a gente também consegue indicar para femoropatelar ou para osteoartrite do joelho, que traz um bom resultado, principalmente quando aliado à redução de peso e à fisioterapia associada, onde a gente vê os melhores resultados de tratamento de reabilitação para isso. Ótimo. Então a gente vê que existe, né, existe tratamento, existe várias opções, né, sempre de forma individualizada, que a gente tem que personalizar ao máximo hoje em dia o nosso tratamento. E aí eu queria perguntar para o Rodrigo, então, Rodrigo, o que você faz então de tratamento não cirúrgico para artrose de joelho? O que você recomenda geralmente para os seus pacientes? Bom, vamos lá. Gostei que o caminho desse papo, porque isso é algo que eu acredito. Digamos que a artrose ela vem com uma onda grande aí querendo nos derrubar. Quanto mais gente remando para a gente passar essa onda, muito melhor. Tá muito mais fácil. Então, uma coisa que existia no passado, que era o fisioterapeuta, é melhor do que o educador físico, não precisa passar no médico. Na verdade, a gente pensa nisso como um tripé, que é o médico, o fisioterapeuta, e a gente lembrar que a reabilitação, a fisioterapia, é com o fisioterapeuta. Tá? Existem protocolos, existe uma razão para a gente seguir tais protocolos. E depois a gente fazer uma transição para a gente
manter a atividade física e manter aquele membro saudável. É importante da equipe multidisciplinar. Exatamente. Então, a gente que vem do esporte, eu que venho do esporte profissional, a gente aprende muito porque a gente tem que discutir e todos têm seu valor igual, tá? Para a gente melhorar isso. E aí, voltando para os tratamentos não cirúrgicos da artrose, tá? Eu sou cirurgião, ganho a vida com cirurgia, né? Fala assim, pô, você vai falar sobre tratamento não cirúrgico? Ele está dando um tiro no pé. Mas a gente vem mostrando isso com o passar dos anos que não. A gente acaba operando quem a gente tem que operar e os resultados são muito melhores. E o tratamento não cirúrgico da osteoartrose tem alguns estudos bem interessantes que pegam os melhores estudos do mundo, que a gente chama de meta-análise, e aí se faz um consenso. E esse consenso ele está na Sociedade de Ortopedia, de Reumatologia, de Fisiatria Mundial, e avaliaram vários tipos de tratamento. Acupuntura, tem suplementação, artroscopia para limpeza, isso tudo sem operar o paciente. A palmilha. Então, a maioria desses tem seu valor, mas o que tem mais valia, o que mostrou ter maior evidência científica, são 3 muito simples, que é a perda de peso nos pacientes que têm pelo menos obesidade grau 2, são os pacientes que realmente estão com um sobrepeso importante, o fortalecimento muscular, principalmente do quadríceps, que ajuda a gente a fazer esse movimento, foi o que a Mariana falou. O simples fato de você sentar e levantar, você já está provendo à articulação uma força necessária para que ele pare de sentir dor. Então, esse exercício provavelmente vai ser discutido aqui. E o terceiro ponto é a atividade aeróbica sem impacto. Então, a gente fortalecer, então o fortalecimento é importante, e atividade aeróbica sem impacto, seja na água, com a hidro, seja numa bicicleta, num transporte. Então, essa é a primeira abordagem. Se a gente fizer isso, só isso, a gente já tem uma grande chance de reabilitar esse paciente que tem dor na osteoartrose. E aí a gente utiliza vários desses recursos que a Mariana e o Raim têm colocado, tá? Então, quando a gente fala em suplementação articular, a gente pode fazer uma suplementação oral, que a gente toma medicamentos, né? O Raim trabalha muito bem com isso. Então, a gente tem, sem fazer nenhuma apologia, mas você tem colágenos não hidrolisados, colágenos hidrolisados, você tem glucosamina, condroitina, insaponificáveis, várias medicações que ajudam a chegar na articulação e lubrificar. Isso é o mais simples, né? Seria a pílula do sucesso. Mas isso não tem resultado suficiente. Então, a gente tem que utilizar tudo isso, os remédios eventualmente para dor, e a gente utiliza muito também, Mariana, a viscosuplementação. Então, eu pessoalmente faço viscosuplementação há mais de 15 anos. Tá? Então, só para o entendimento... Às vezes tem muita gente que não entende o que é a viscosuplementação. O que é esse nome viscosuplementação? Então, para o pessoal, que tipo de medicamento a gente faz infiltração? Como é que é o... Então, a viscosuplementação a gente pode infiltrar várias coisas no joelho. Tá? O que se fazia muito no passado? Infiltrava-se muito corticoide, porque o anti-inflamatório ajuda a tirar dor. Mas ele é fugaz. Ele tem alguns efeitos deletérios ruins sobre a cartilagem, então a gente foi pensando em alternativas um pouco diferentes. O que existe dentro do joelho? Existe um líquido, chamado líquido sinovial, que ajuda a lubrificar o joelho. Ele tem vários componentes, água, proteoglicanos, e existe uma substância chamada ácido hialurônico. E é exatamente esse ácido hialurônico sintético que a gente repõe no joelho. Então, a viscosuplementação, eu colocaria assim, ele é uma reposição viscoelástica. Então, ele ajuda a viscosidade, ele ajuda nessa capacidade de compressão, e como a Mariana colocou, ela tem uma capacidade biológica sobre o próprio joelho. Isso quer dizer que as próprias células lá dentro, elas produzam um novo líquido sinovial de uma qualidade melhor. Em geral, isso traz bastante alívio quando é bem individualizado, e a durabilidade dele é entre 6 meses, 1 ano, e eventualmente a gente pode repetir depois desse período. Perfeito. E, Mariana, o que você acha da viscosuplementação para otimizar o paciente que empacou, às vezes, no processo de reabilitação, que às vezes não consegue progredir? Você usa muito a viscosuplementação nesse contexto?
Sim, a gente utiliza a viscosuplementação na fisiatria. Às vezes você começa com as condutas, como a gente falou, sempre do mais simples para depois do mais complexo, né? Então começa com as orientações, vamos reduzir o peso, retomar a atividade física, equilibrar a força, alongar, fortalecer, e de repente o paciente chega num ponto onde ele não consegue evoluir mais, né? Você olha a radiografia, tem já um estágio inicial aí de uma degeneração dessa cartilagem, seja por osteoartrite ou seja por síndrome femoropatelar. A pessoa ainda está limitada para a realização das suas atividades de vida diária, ainda com dificuldade de subir e descer a escada, de se levantar. Então, vamos usar dessa propedêutica. A gente acaba fazendo, dentro dos protocolos específicos, essa avaliação, faz a infiltração e retoma, à medida que faz a infiltração, vamos retomar com as mesmas orientações. O controle do peso e a fisioterapia é fundamental para garantir esse sucesso, que essa infiltração feita dentro desse protocolo vai permanecer com o melhor resultado no mínimo por 6 meses. Antes de 6 meses a gente não reaplica, né? Faz o protocolo de 3 a 5 infiltrações e permanece isso durante 6 meses e a gente vai reavaliando o paciente. A grande maioria dos pacientes que não tiveram uma resposta melhor naquele tratamento sem a viscosuplementação antes, quando se faz a viscosuplementação, geralmente eles adquirem um componente de força, de alongamento, de musculatura, que muitas vezes, como o Marcelo colocou, às vezes só vão precisar reavaliar aquilo depois de 1 ano, porque conseguem sair daquela estase que ficaram durante o processo de reabilitação, que não conseguiam evoluir. A gente vê uma melhora muito significativa. Individualmente, no consultório, eu escuto muitas melhorias, né? Os pacientes acabam gostando, aqueles que não quiseram fazer inicialmente quando indicado, acabam gostando, né, do resultado. E também tem alguns pacientes que, por exemplo, já tiveram indicação de artroplastia do joelho, mas que tiveram alguma contraindicação clínica, funcional, que não poderiam se submeter ao procedimento, que tentaram fazer a viscosuplementação e que também tiveram um controle álgico e funcional importante, melhorando aí a qualidade de vida com esse procedimento. Perfeito. E aí, Rodrigo, então, assim, para a gente já ir finalizando, o que a gente tem aí de promessas futuras aí de tratamento não cirúrgico para o joelho? O que você que está sempre aí atualizado, o que você tem visto aí? Vamos lá, o que a gente tem de vanguarda, na verdade, são as terapias regenerativas, né? Que a gente está esperando com muito anseio para que, quando a gente fala em terapia regenerativa, a gente fala em células-tronco, em terapia genética, que a gente modifica a estrutura. A viscosuplementação é bastante interessante. Quando os pacientes perguntam, falam assim, então eu vou criar uma cartilagem nova. Não, a gente vai fazer um aporte biológico. A gente tem que explicar. Manutenção. Exatamente. A gente faz uma nutrição, a gente melhora aquela condição e simplesmente, mas eu não resolvi o meu problema, eu melhorei 60%. Os 60% pode ser simplesmente a diferença entre ele voltar para a vida e ficar sentado, tá? Então, em relação à terapia regenerativa voltando, eu acho que ele vai mais ou menos junto da viscosuplementação, uma terapia biológica, e a gente espera que a gente precise operar cada vez menos e consiga fazer terapias que a gente consiga restabelecer a saúde do joelho de uma forma mais simples, né? Perfeito. E você, Mariana, alguma coisa nova que você tem visto aí de promessa na área da fisiatria para o joelho? O que a gente tem usado é basicamente essas citações todas que a gente já elaborou, né? Como o Marcelo colocou, a gente acompanha algumas pesquisas, né, de célula-tronco, outras de PRP, que é com plasma enriquecido em plaquetas. Também a gente vem vendo alguns estudos saindo, mas na prática do dia a dia eu ainda não utilizei nenhuma dessas, nem no centro de reabilitação e nem no consultório particular, essas técnicas ainda com algum paciente para ter uma impressão pessoal sobre a eficácia disso. O que a gente tem na parte da reumatologia, né, são os novos imunobiológicos, né, então são estudos que ainda estão em fase 2 ainda, mas que é uma promessa aí futura, talvez, não só para o tratamento da artrose do joelho, mas da artrose em geral, né? Quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Então, vamos finalizar, que agora a gente vai passar agora para o exercício da Daiane, né? Eu só vou finalizar para as pessoas que estão em casa, tentar aproveitar só esse papo que a gente teve e se manter ativos, tá? Eu acho que a gente está numa nova realidade
entre em contato com o seu médico, entre em contato com o seu fisioterapeuta, entre em contato com o seu professor de educação física e faça desse período aí de quarentena que vocês estão tendo um período saudável para vocês repensarem de que forma vocês podem melhorar a dor no joelho de vocês. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a Mariana. Obrigado, Mariana, pela disponibilidade. Tá bom, Rodrigo também, obrigado, né? E gostaria também de dizer que aqui no CREB a gente está com teleatendimento médico, tá? Se você não desejar sair de casa, você que está em isolamento social, que é grupo de risco, né? Temos também o teleatendimento fisioterápico, né? Os fisioterapeutas fornecendo sessões individualizadas de fisioterapia, o teleatendimento psicológico também, então são os novos serviços que a gente está disponibilizando, né? E a gente voltou ao atendimento de fisioterapia com horário agendado de 8 às 17 horas e estamos abertos também para atendimento médico presencial de 8 às 19, de segunda a sexta, de 8 às 19 de segunda a sexta, isso, né? Para emergência reumatológica e ortopédica. Então, obrigado a todos. Então, agora a gente vai ficar com a Daiane, que vai aí passar os exercícios para problemas de joelho. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Cuide-se.